Olá, meus amigos, começando mais um Franquia Sem Segredo, ao lado desses dois feras, onde a gente sempre está aprendendo, discutindo, trocando ideia, trazendo informações para você entender um pouquinho mais do mundo do franchising, para você que pensa em investir numa franquia, para você que tem o seu negócio, pensa em se tornar franqueador. Aqui é uma oportunidade para você trocar conhecimentos. É ou não é, Luiz? Tudo bem? Eu só aprendo aqui, eu me divirto, só aprendo. Cara, eu só dou risada, porque nós temos aqui o nosso mestre, que é o Marcos Riso. Fala, Riso, tudo bem? Ele nem veio esnobar ainda com a cadeira. Tudo bem. Eu só desaprendo. Você desaprende? Nossa. Mas ele desaprende vendo matérias. Né? Ele desaprende vendo matérias. Né? Eu acho que essa ideia da gente começar a trazer mais matérias é interessante, porque a gente pega o que as pessoas falam, né? E aí a gente começa a entender onde que estão alguns equívocos por aí, de conceitos, equívocos de, às vezes, práticas. Eu acho que essa é interessante. Você sabe que eu tenho um problema que é parecido com o Riso. Ele manda matéria para mim, eu tenho que ler umas 10 vezes para não entender. Porque é difícil entender, viu, Riso? Então, Luiz, não é bem o que as pessoas falam, é que estão obrigando as pessoas a falarem. Também tem esse detalhe. Porque é uma desinformação. Tem tudo isso. Essa é a nossa imprensa, né? E aí eu quero falar para vocês, principalmente para você que é franqueado, para você que é franqueador, da Zins. Uma plataforma sensacional que está revolucionando o mercado de obras. Porque para você que vai inaugurar uma unidade, você que vai fazer uma franquia, precisa reformar, você tem uma unidade num lugar, tem uma obra em outro, é complicado o gerenciamento desses fornecedores, desses colaboradores. E a Zins é uma plataforma onde você consegue ali contratar bons profissionais, mandando o seu projeto, manda para a Zins, tem o QR Code na tela, você manda o seu projeto, manda a planta, a Zins já vai passar para você mais ou menos o quanto você vai gastar com a obra, e aí você consegue contratar os fornecedores. E para o franqueador, Luiz, que é muito interessante, que também indica para o franqueado a Zins, e o franqueador pode também acompanhar de longe a obra do seu franqueado, para entender prazos, para entender cronograma de obra e tudo mais. E o mais bacana é o seguinte: você não paga enquanto o serviço não for concluído. Então, tem a história do empreiteiro fugir, sumir, cadê a minha obra? Não tem esse perigo. Você vai fazer um contrato com a Zins, vai pagar na plataforma, mas a Zins não vai distribuir o valor ali para o seu fornecedor enquanto você não estiver realmente satisfeito com o serviço. O QR Code está na tela para você entrar em contato. Nosso querido amigo Yuri, que participou aqui com a gente do Franquia Sem Segredo, está aí à frente dessa operação revolucionária, e é nada mais do que a tecnologia contribuindo também para a gente poder ter melhores serviços. Então, acesse aí zins.com.br. Luiz, você quer puxar a primeira pauta? Sou sempre eu. Não, sou sempre deixa você, eu. a honra é sempre sua. A honra é sempre sua. Eu acho que assim, eu tenho uma matéria muito bacana, então vamos lá, né, Rizzo? Matéria muito bacana. Eu vou começar lendo mesmo a matéria. Posso? Senti que está todo mundo querendo escorregar. Vamos lá. Essa matéria do UOL é do dia 27 de julho, então ela é bem recente, né? Ser multifranqueado. Veja as vantagens e cuidados de ter 2 franquias ou mais. Então são vantagens e cuidados de ter muitas franquias e ser um multifranqueado. E aqui na matéria, ele está contando a história do Rivaldo Guedes, que é um multifranqueado da Microlins. Microlins, acho que o Riso conhece pouco, né, Riso? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Vamos lá. Ele tem 47 franquias da marca em 7 estados. Mas quais as vantagens de ser dono de mais ou uma franquia, sendo ou não da mesma rede ou segmento? É mais uma definição para algo que não deveria existir. Multifranqueado é aquele que tem mais de uma operação de franquia. Eu acho que antes da gente falar da resposta
do Rivaldo Guedes, eu acho que cabe aqui os nossos comentários e entender um pouquinho sobre essa questão de ter 47 unidades, uma em cada lugar do Brasil. Como é que fica isso, Luiz e Riso? A primeira chamada já é provocativa, porque a matéria fala de vantagens e cuidados. Cuidado. Será que não tem desvantagem? Essa já fica a primeira pergunta. Tá aí, eu tenho essa dúvida. Tem desvantagem? Então, porque assim, tem que ter, não é possível que não tenha. Só achar. É bom, eu acho que é legal a gente ter uma visão otimista, mas a gente tem que entender que também tem problemas. Né? E talvez esse entre parênteses que está na chamada da matéria e cuidados, eu acho que talvez tenha que estender para cuidados e talvez problemas. Porque o discurso, na prática, assim, fazendo uma longa história bem curta, o discurso eu vou ter muitas operações franqueadas, e aí entra essa definição aí, se é monofranquia ou multifranquia, multimarca, né? Eu tenho 47 da mesma operação, eu teria muitas de operações distintas. E isso a gente já falou aqui em algumas oportunidades, que se não seria até um problema de concorrência aí, porque eu começo a comprar muita franquia de segmentos distintos, eu acabo me perdendo. E o que você faz hoje? Não sei. Você vende hambúrguer, tem loja de roupa, tem uma prestação de serviço e uma academia de game, né? Sei lá, fica complicado você ter, porque aí o teu discurso vai por... Eu acho que neste caso, de uma multimarca, a questão aprofunda ainda mais, o que para mim é um problema, de você falar, eu tenho o que seria a vantagem, que é o discurso que se utiliza de eu vou ter uma operação, então eu vou melhorar um back-office, eu vou ter um back-office interessante, porque aí eu centralizo a administração, então onde eu teria nas unidades pessoal, administrativo, eu jogo tudo para um escritório e centralizo dali. Pode ser interessante? Pode. Mas aí você fala, mas aí eu vou ter muitas marcas distintas. Aí você bagunçou. Porque toda a inteligência financeira e administrativa que você teria para fazer uma gestão de, uma escola de cursos, você vai dividir para escola de cursos e você vai passar para lanchonete, para loja de roupa. Ou seja, você começa a ter uma dispersão de conhecimento ao invés de centralizar. Então, a primeira discussãozinha ficaria aí, nessa onda. Seria de fato tão melhor eu centralizar os custos? Porque a vantagem eu tenho um escritório central que eu mapeio tudo, todos os meus processos são monitorados, diminui meu custo, eu centralizo. Tudo bem, mas a função para você melhorar a sua operação seria você estar na ponta do negócio, não lá escondido no escritório. Então é uma discussão que o pessoal tem. Não sei o que Dom Riso acha. Não, primeiro eu estava te escutando atentamente e eu me lembro do nosso antepenúltimo episódio, quando você colocou uma frase, né, que esta sopa de letrinhas que tenta explicar alguma coisa não consegue explicar nada. Né? E é isso, eu estou vendo você tentar explicar alguma coisa que não tem explicação. Mas eu queria começar essa conversa, como é que surgiu esse negócio de multifranqueado no Brasil, não é? Assim, alguns espertos, né? E eu me refiro à palavra esperto, ao espanhol, né? Que é um especialista, né? Não é esperto carioca, né? Alguns espertos começaram a ter dificuldade de vender franquias, por seja corretores espertos, e começaram a perceber que talvez vender dentro de casa para os próprios franqueados que já tinham adquirido anteriormente seria uma possibilidade de crescer. Né? No mercado americano, esse tipo de coisa também aconteceu. Só que lá houve uma certa disciplina, uma certa organização depois de muita quebradeira. O que eu vejo no Brasil é que não se disciplinou, não se organizou, né? As pessoas não aprendem com isso. Por quê? Aquela minha velha história, continuamos com operações na base de marca e produto. O negócio é vender produto para o franqueado. Então, você abrir um ponto, sei lá, em Roraima, de venda, né? Ou de revenda, em Porto Alegre, aí, Piracicaba, seja onde for, pouco importa, porque abre um, fecha outro, abre de novo e assim vai pulando as operações, né? Por isso que eu digo sempre, quer dizer, quem vai nos salvar chama-se COF, né? Quando as pessoas começarem a olhar para a quantidade de franquias
nessa operação ou alguma outra que tenha fechado. Mas a coisa está virando uma bagunça tão grande que você já não consegue mais saber de quem que eu vou receber a circular de oferta. Do franqueador, do multifranqueado, e volta aquela confusão. Ele é multifranqueado monomarca ou plurimarca? Porque já é a nova definição. E a outra coisa, eu falo para vocês, quer dizer, as operações todas que tiveram grande dificuldade é essa coisa de falta de disciplina concedendo franquias para os franqueados em áreas territoriais onde eles não conseguem administrar o negócio. Então, para o franqueador é muito cômodo. O cara está dando certo lá em Joinville, coloca ele para cuidar da operação, vende para ele Rio Verde, que o nosso franqueado de lá está quebrando. Mas, meu amigo, de Joinville para Rio Verde tem 3.000 quilômetros. Eu não consigo atender com o meu consultor de campo, é por isso que eu nunca mando o consultor de campo, porque é muito caro. Imagina ele para gerenciar o negócio. Você deu um gancho histórico interessante, que eu acho que mostra, eu acho que um pouco desse giro, que é a história do, eu tinha franqueado, eu tenho franqueados bons, e eu acho que o conceito veio de, é melhor eu buscar alguém novo para expandir a minha rede. É melhor eu procurar dentro de casa do que fora. Porque dentro de casa eu já... 50% é um trabalho preguiçoso, porque eu já fiz a seleção, então eu já selecionei você. Eu sei que você é um franqueado que está operando direitinho, então eu vou te oferecer uma segunda unidade. E 50% é a facilidade versus ir ao mercado e buscar novas oportunidades de outros interessados. Então, reserva essa informação. Isso foi legal, faz sentido. Eu buscar uma pessoa que eu já estou confiando, já é meu franqueado, está operando direitinho e tudo. Mas aí você avança o sinal e aí entra nesse problema que o Riso falou. Ou seja, estaria fazendo tudo certinho se o franqueado aqui de Piracicaba, por exemplo, eu estivesse oferecendo para ele... Limeira. Limeira, ou oferecendo ali Campinas, ou Sorocaba. Ou seja, a gente estivesse orbitando numa região que tem alguma facilidade de acesso. Né? Eu pego uma estrada e chego em 1 hora eu estou ali, 1 hora eu estou ali. Né? Em 1 hora, se você tivesse 2 unidades dentro da cidade de São Paulo, talvez você não saísse de uma unidade sua e chegasse na outra. Exato. Aqui você consegue pegar. Então, pensar neste critério de uso, né, de oferta de uma nova unidade para um franqueado. Agora, e aí a gente vai entrar aí na matéria, tem outras questões sobre como que a gente operaria isso aí. Mas eu acho que esse ponto... Luiz, deixa eu só colocar uma outra coisa, que tem uma coisa do ser humano. Você tem um franqueador ambicioso e você tem um franqueado ganancioso. Então é a mosquinha no mel. Porque o que eu digo para vocês em relação a isso? Quer dizer, o franqueado, ele acha que ter mais território, que ter mais unidades é que vai fazer ele ganhar dinheiro tanto quanto ganha o franqueador. Lembra de ele estar de olho na boutique dela? Né? E eu, por onde eu passei pelas redes de franquia, eu sempre vi esse tipo de coisa. E aí o que eu quero colocar, até para continuar a ver a matéria, eu tentava dar uma disciplina ao processo. Não inventei nada, copiei das franquias americanas. Então, até vou colocar, é assim, franqueado, eu já vou colocar na circular de oferta. Você não vai ter uma segunda unidade sem ter operado, pelo menos, por 2 anos a primeira. Em algumas operações eu botei 1 ano. A sua segunda unidade não pode estar com uma distância maior do que 30 quilômetros da sua primeira. E isso quer dizer que se eu for nesse que você acha que é o seu território, abrir uma nova franquia e você não tiver
os 2 anos de operação, mesmo que esteja dentro do seu, entre aspas, raio de aproximadamente 30 quilômetros, você não terá o direito à prioridade para receber a franquia. Então, assim, quando você começa a disciplinar esse tipo de coisa, aí passou 1 ano e meio, eu vou abrir uma nova unidade, eu vou falar com aquele franqueado, porque ele está indo bem, porque eu quero que ele tenha uma outra, mas ele vai ter um limite. O limite vai ser ao longo de contratos de 15 anos, que é o que eu gosto, no mínimo 10, ele poderá ter 3, talvez 4, dependendo do mercado. Porque ele tem que cuidar do terreno dele. Ele tem que achar que a grama dele é melhor que a grama do vizinho. Então, mas aí você esbarra naquela questão ética, que é a martelada de sempre nossa. Ética, transparência e informação clara e objetiva. E, somando com essa formulinha que o Riso deu, a questão objetiva. Porque não adianta eu colocar uma cláusula dessa num contrato e ter um monte de saídas subjetivas. Eu tenho que colocar critérios objetivos. Então, por exemplo, critérios que ele deu. 30 quilômetros. Então, você vai abrir uma segunda unidade, a segunda unidade é possível abrir para ti, desde que esteja num raio de 30 quilômetros da sua primeira unidade, desde que você já tenha atingido pelo menos um faturamento estável de tanto. Ou seja, que eu coloque critérios objetivos, porque senão começa a virar teste. E aí vira uma coisa que em algum momento a gente falou aqui também, de que você tira de potinhos, ou seja, você começa a tirar dinheiro da segunda unidade, a segunda unidade está patinando, você começa a tirar dinheiro da primeira unidade que estava rentável para pagar a segunda. E aí depois você abre uma terceira, e eu contei um caso de um cliente meu que fez isso. E ele era o franqueador. Do sorvete. E ele era franqueador. Ele tirou de uma e pôs na outra e tentou abrir uma terceira. Cara, todo o dinheiro da boa unidade estava indo para pagar as operações ou incipientes ou que não estavam indo bem, novas. Então, assim, ter critérios objetivos já é meio caminho andado. Porque aí você dá uma segurada nessa ansiedade do franqueado de eu tô indo bem, eu quero uma nova, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero multiplicar o meu faturamento. Calma, amigo. Você tem um longo trajeto aqui. E você, o que ele falou, você tem que cuidar da sua grama, cuidar do seu jardim. Mas aí a gente tem também a questão que são duas coisas, né? Você está falando do franqueado que é ansioso para abrir, quer abrir. Mas tem também o franqueador que pressiona, né? Fala, vou abrir uma unidade ali perto da sua, cara, você não vai pegar, eu vou vender para outro. E aí, você não vai comprar essa? Tá, e empurra mais uma unidade no cara mesmo sem ele estar preparado, né? Sim. Aí são dois problemas. Um de ele empurrar produto, né? E outro do contrato, que é essa questão do prazo, que a gente vai, em algum momento futuro, aí a gente vai discutir essas questões de conceitos mais pontuais no franchise. Uma delas é essa questão contratual. Qual seria um prazo bom de contrato, né? Porque tem essa... Eu brinco que um número cabalístico no mercado é 5. 5 anos. Com anos. Renovação para mais 5. Não se discute, né? E devia vir de um planejamento lá para trás financeiro, da própria franqueadora, quando vai estruturar o seu modelo de franquia, entender se, de fato, esse número faz sentido. E inclusive na matéria, interessante, aqui que tem uma informação bacana, que 83% das 3.261 redes de franquia que existe hoje no Brasil tem multifranqueados. Mas isso é um dado das redes de franquias... Para. Leia de novo. É chute. 83%. Leia a linha completa. Estimativa. Estimativa quer dizer... chutaram. Desculpa, linha de baixo. Esta é a estimativa mas é a estimativa da Associação Brasileira. Então, mas aí você só está... E aí, nessa estimativa, está considerando uma estimativa feita com, de novo, uma coisa que eu já falei antes também. Com base nos associados. Com base nos associados dela. Porque eu já falei, tem muita franquia que não é associada à BF. Então já nem entraria nessa estatística. Não. Eu aqui estou apostando com vocês o que vocês quiserem. Esse número não bate. Isso é chute. É chute de interessados que cavaram a matéria. Entendi. Mas mesmo assim... Eu estou afirmando isso para vocês.
Eu estou afirmando. Isso aí é chute. Não, legal. Eu sei como faz, por isso que eu estou falando. O jabuti é estimativa. Estimativa você faz qualquer coisa. Sabe, pesquisa com margem de erro, 2 para cima, 2 para baixo? Chuta qualquer coisa aí. E você chutaria o número, Riso? Olha, o que eu posso te dizer, chutando o número, é que mais de 80% das milhares de franqueadoras ou de franquias que existem no mercado brasileiro não tem, e eu já te falei isso, 30 unidades franqueadas. E elas não conseguem atingir o segundo ano de vida, quebram. A franqueadora. Lembra do nosso primeiro? Franqueadora. Então, sim. Franqueador. Portanto, os franqueados também morrem, desaparecem. E me diz, uma rede que não consegue ter nem 30 franqueados ou franquias, você vai me dizer 80% delas não tem. Você vai me dizer que cada franqueado ali, então, tem 15, tem 5. Então, na verdade, eles não têm 30 franqueados. Eles têm 3, 4 multifranqueados. Então, mas aí eu vou dar... Esse número é de uma mentira escondido pela palavra estimativa. E eu ainda vou dar mais uma estimativa. E aí uma estimativa daquilo que eu já vi. Várias dessas coisas que a gente já comentou que não é muito uma prática que a gente gosta, que é essa questão de aceleradora, ou mesmo franquias grandes. O processo de venda para um interessado, não raras as vezes, ele já chega com uma segunda proposta. Em que sentido? Esse broker, qualquer dessas marcas, o broker chega, você está comprando uma franquia. Assinou lá na feira, a Costa já 10 dias depois já estava assinando o pré-contrato. O cara assina um pré-contrato para uma unidade, mas os caras já empurram um segundo. Isso é uma prática que eu tenho visto direto, do cara vendeu uma e, não, compra uma segunda unidade com 50% de desconto. E o papo cai. A quantidade... Num passado não muito recente, nossa, 2. Luiz, o cara compra 2 unidades sem ter operado uma sem saber se... E compra, por quê? Porque ele vem com esse argumento forte de venda. Fala, olha, eu vou te vender uma unidade, se você está pagando essa unidade, a segunda é que nem preço, produto de supermercado. Compra a segunda pela metade do preço. A quantidade de coisas, de notificações que eu já fiz nesses últimos anos, rescindindo uma operação, mas aí o cara fala, ei, lembrei, eu tenho mais esse outro pré-contrato assinado aqui de uma unidade que abriu. Não abriu. Então, você rescinde a franquia, mas aí você tem uma segunda unidade perdida por aí. Eu tive um caso, não muito atrás, de um franqueado que ele repassou a unidade dele, e aí a franqueadora veio cobrar a segunda unidade. Ele repassou legalmente. Bonitinho, fez contrato de repasse, passou, veio o novo franqueado, recebeu a cofre, ou seja, o processo foi certinho do repasse. Mas aí a franqueadora, porque está precisando de dinheiro, abriu a gaveta e falou, onde eu posso achar dinheiro? Achou. Falou, você não vai abrir? Estou te cobrando uma multa rescisória porque você não abriu. E o cara falou, mas eu repassei a unidade. Essa aqui eu nem abri. Não quero saber, eu quero a multa disso. E teve que pagar. Tá discutindo. Caramba. Mas, o Ricardo, desculpe, porque... a gente não pode suportar mentiras, né? E essa não é uma afirmativa, é uma estimativa. Eu vou te pedir até para você continuar, eu acabei te interrompendo, porque é mentira. Bom, então vou voltar na estimativa. Essa é a estimativa atual da BF, Associação Brasileira de Franchise, referente ao primeiro trimestre desse ano. Então, se a gente pegar aí os... Sabia que ele ia dar risada, né? Bom, aí a pergunta. Quando se tornar um multifranqueado? Antes de falar da resposta do consultor especialista de franchise, que eu acho que ele trouxe uma resposta muito boa, porque você sempre tem que abrir a segunda depois da primeira, eu vou deixar para o Riso responder o que ele acha de quando se tornar um multifranqueado ou não se tornar multifranqueado. Qual a opinião de vocês aí? Deixa o Riso começar. Não, eu queria que você repetisse
a palavra do nosso consultor aí que foi entrevistado na matéria, porque é importante, a Não, sutileza aconselho é que a importante. segunda unidade venha depois da primeira. Mas eu vou, se eu for abrir uma franquia, Mostrar um bom funcionamento. eu vou abrir primeiro a segunda, depois eu abro a primeira. Né? Já começa. Porque aí você fala, eu tenho duas. Porque aí eu já tô na segunda. Então, Mas tenho- você não abriu, não, mas já tô na segunda. Então, mas tenho duas. Mas aonde está a primeira? A primeira ainda não abri. Ainda não Ô, abri. Luiz, por isso que o Ricardo é o meu malvado preferido. Eu sou o isqueiro, só assim. jogo. Então, mas veja, o que eu acho que é importante aqui é um ponto do conceito que eu acho que a gente tem pano para manga para trabalhar, que é, eu vou abrir a segunda depois que a primeira mostrar um bom funcionamento. O que seria mostrar um bom funcionamento? Porque o bom funcionamento pode ser... É o bom funcionamento para a ótica da franqueadora ou é o bom funcionamento para a ótica do franqueado? Porque para a franqueadora, ele quer que você fature royalties, vai te empurrar um monte de royalties e aí tá tudo bem. Então, eu estou faturando, cheguei num determinado nível de faturamento, tá bom. Agora, um bom funcionamento para o franqueado, eu fui... Porque a gente sabe que no processo de venda vem aquele monte de DRE, aquelas planilhas, eu ofereço um monte de produto, eu falo para você, você vai ganhar aqui 200 mil por mês. Ô, Luiz, seria o ideal assim, depois do payback, né? Vamos falar? Pô, você já pôs a grana, investiu, o negócio tá indo bem, pá, tá dando resultado, recebi meu dinheiro de volta investido, cara, vou pensar na segunda. Payback, vamos lá. Eu acho que é importante isso. Né? Cara, e aí é um problema que você tem no mercado, tá? Eu já tive já trabalhei com vários consultores aí quando eles fazem a parte preliminar, ou seja, eles fazem toda a estruturação da franquia, eu entro para fazer o juridiquês, trabalho na parte dos manuais e tudo mais. Quando não, eu começo desde o começo. Mas quando eu pego, às vezes, um projeto já encaminhado e aí eu entro ali, aí você pega uma planilha para tentar colocar na circular de oferta e essas informações mais financeiras, e aí você começa a discutir com um consultor que fez, ou seja, a pessoa pegou a franquia e está transformando isso numa planilha financeira para entender se é franqueável ou não e mesmo para mostrar um DRE para o franqueado lá na frente. O que é esse payback? Por que a minha pergunta eu voltei, dei essa volta toda, voltei por quê? Porque tem gente que coloca nessa planilha, o payback inclui pagar tudo, inclusive as taxas de franquia e custo de imobilizado e tudo mais. Ou o payback não inclui a taxa de franquia, o payback inclui a taxa de franquia, inclui os financiamentos bancários. Por que eu digo isso? Porque no DRE, quando eu falo para você na COF, e aí esse é um problema, que também no futuro a gente vai tratar, eu posso discutir essa questão de quanto custa a taxa de franquia? 100 mil. Vamos fazer um parcelamento em 24 parcelas. Isso é certo? Não é certo. Mas que a gente... Vamos imaginar que eu falei que a taxa de franquia tem que ser paga à vista e você vai gastar 250 mil para montar. Então, 350 mil, assim, um número bem... Uma conta de papel de padaria. Eu peguei 350 mil, eu falei para você, você tem que gastar isso para montar. Ou seja, você teria que ter gasto isso até o dia da inauguração. E é um valor que você tem que gastar. Perfeito? Perfeito. Então, eu falei para você, fui muito transparente, a COF era clara nisso aqui, então eu falei que esse dinheiro você tinha que ter. Aí, é onde começa a entrar o problema desse payback. Porque lá na frente você começa a operar. E aí, pro lado do franqueado, ele quer jogar um monte de coisa no DRE para diminuir royalties, diminuir não sei o quê. E o franqueador fala, não. Isso aqui, você pegou o financiamento bancário para fazer reforma. Então você está aqui pagando essas parcelas para o banco de financiamento, não tem nada a ver, isso aqui você já tinha que ter tido. Então fica um jogo de empurra aqui, só que são valores expressivos que vão impactar. Exato. Então esse payback que o cara está falando pode, na visão do franqueado, vir rápido, porque ele vai querer se repagar tudo e não pode diminuir os royalties, e para o lado da franqueadora vai esticar. Então já começa esse conceito elástico desse payback. Então assim, vou abrir uma segunda unidade depois do payback, mas qual é o conceito desse payback? De novo, a gente teria que ter uma informação clara, objetiva, transparente. Mas aí pensa que o payback também vai de cada um, né? Por exemplo, assim, pra mim, uma operação dessa, o meu payback é os 350 pau. É isso que eu gastei? Você não está considerando taxa de juros?
Bom, não, aí você está falando de financiamento. Então, não, taxa de juros. O seu dinheiro hoje vale um valor. O seu dinheiro daqui a um ano é outro. Eu estou só falando de taxa de juros aplicada sobre o seu dinheiro. Tipo a inflação. Entendi. Não é só a inflação. Se você tivesse esse dinheiro para montar uma franquia, 350 mil, e se você tivesse deixado no banco esses 350 mil, jogando os dois, uma renda fixa e quanto você investiu, os 350 mil valeria mais no futuro. Então, você não pode ser, o seu payback não pode ser 350 mil. Você não vai ter que devolver daqui 18 meses o mesmo valor que você tinha hoje. Não, perfeito. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Então, deixa eu dar uma varadinha aí, porque vocês estão discutindo uma situação numérica, matemática, financeira, muito prática. E essa situação em franquia tem uma outra forma, que eu chamo de TT, que é tempo e trabalho. Lembra daquela velha história de que um franqueado, nos primeiros 2 anos, ele está na fase chamada infantil, que ele depende do franqueador, que ele pergunta o tempo inteiro como fazer para o franqueador. Depois ele passa para a fase de adolescência, que vai de 2 anos, de 2 a 4 anos, e mais de 4 anos ele entra para a fase de maturidade. Então, assim, num pequeno negócio, que é uma franquia, os 2 primeiros anos são absolutamente cruciais. Por quê? Eu tenho sazonalidade, eu tenho ciclo operacional, eu tenho o ano fiscal do negócio, eu tenho conhecimento da operação, crescimento de clientes. Enquanto o franqueado não passa por todo esse processo, que é maturação do negócio, da relação com clientes, ele não tem e não deve ter nenhuma capacidade de abrir outra unidade. Por quê? Historicamente, eu afirmo para vocês, porque eu já vivi muitas situações dessa. Sabe o que acontece? Ele abre a segunda muito rapidamente e quebra as 2. Então, o ponto que eu quero colocar para vocês, ele não é matemático, ele não é financeiro. É uma coisa. Por que se fala que mais de 90% dos negócios não chegam, dos pequenos negócios, não chegam a 1 ano de vida? Eu me lembro de uma pesquisa, e aí, Ricardo, não é estimativa, é pesquisa, né? A gente identificou os 5 pontos cruciais e mortais para um franqueado numa operação de franquia. Sabe qual era o número 1? Não faço ideia. Falta de capital de giro. Sabe qual era o número 2? Ausência do franqueado na operação. Mas eu quero falar do primeiro. Porque o cara bota tanto dinheiro nos investimentos iniciais da operação que ele esquece que no primeiro mês ele tem uma folha de pagamento, ele tem fornecedores para pagar, que ele não consegue recomprar o estoque com o faturamento do primeiro mês, muito menos pagar a folha de pagamento e muito menos pagar o aluguel. Então, assim, não é possível alguém que entre numa franquia, num pequeno negócio, e que não tenha passado, pelo menos, por 2 ciclos, 2 anos fiscais de operação do negócio. Ele vai experimentar o que é Natal, o que é Ano Novo, o que influencia na operação dele. Então, não tem esse cálculo, não é um cálculo de lógica, matemática ou financeira. Devolvo aí para o Luiz. E eu vou fazer uma pausa, enquanto isso, para falar da Zins. Rizzo, Zins é top. É uma plataforma diferenciada, é muito bacana, porque ela é um marketplace que conecta os clientes, prestadores de serviço, para a execução de obras em geral, para você que está querendo aí abrir a sua franquia, você vai reformar a sua franquia, e também para os franqueadores que indicam as Zins para os franqueados, aonde também a franqueadora consegue ter aí todo um acompanhamento
da obra e tudo mais. Como é que funciona? É muito simples, é fácil. O cliente entra no site da Zins, tem aqui também o QR Code para você chamar no WhatsApp e tirar suas dúvidas, tá? Você entra no site da Zins, solicita um orçamento, enviando o seu projeto para a loja. Bacana. A Zins realiza um orçamento de referência para você e baseado na localidade onde vai ser realizada essa obra. Então, com o ok seu, do cliente, a Zins vai disparar para os prestadores de serviço cotarem esse trabalho. O cliente escolhe a construtora e a empreiteira que deseja contratar. O cliente seleciona o meio de pagamento, deposita o valor na plataforma e a Zins repassa esses valores para os fornecedores. E um detalhe, só repassa a partir do momento que eles concluem a etapa ou concluem a obra e com a aprovação do contratante. Então é muito bacana. E para você franqueador também que não conhece a Zins, entre em contato aqui no QR Code, porque vale muito a pena. Não é toda franqueadora que tem aí um departamento que consegue administrar, tocar e dar um suporte para um franqueado numa obra, e a Zins consegue fazer isso aí para você. Beleza? Voltando, senhor Riso. E Luiz? Eu acho que o Riso trouxe uma coisa importante da gente falar aí da questão do payback. Então, eu acho que isso, emendando com essa chamada, eu acho que um dos outros problemas que também acaba desandando é a questão de obra. A obra, a questão que o Riso comentou agora de fluxo de caixa, por quê? Eu já discuti com um consultor financeiro. O cara fala, não, eu entendo que depois que começou a operação, o fluxo de caixa vem do próprio giro. Eu falo, cara... Fantástico. Eu já tive um debate forte com o cara. Não, porque segundo as nossas projeções financeiras, está aqui a planilha, o cara vai tirar o fluxo de caixa do... Eu falei, cara, mas e se não tem um fluxo de caixa? Como que você faz? Então, assim... mas aí... Por quê? Porque no fim do dia, muitas vezes se mascara. E aí entra o problema de ética e transparência, que é a tecla que a gente bate sempre. Na COF, ou numa DRE que deve estar junto com a COF, quando ele vai mostrar uma previsão financeira de investimento, o cara não quer mostrar um número muito alto, porque senão ele sai da nota de corte dos possíveis compradores. Então, eu tenho lá um universo de possíveis compradores da minha franquia, mas se eu colocar todo o custo real, todo o fluxo de caixa e enfiar, falar, olha, você tem que ter aqui, cara, 6 meses de fluxo de caixa guardado para o começo da sua operação. Depois, esse dinheiro, você pode usar no giro, porque aí você vai ter giro. Mas uns 6 meses, você pode ter muito incipiente, você pode ter um monte de problemas que podem acontecer e você não vai ter essas entradas todas. Então eu falo, olha, neste número de investimento inicial, você tem que ter 6 meses de um custo mínimo da operação, que é tanto. E aí você vai jogando todo esse payback nessa brincadeira. Então fica difícil fazer essa conta. Por isso que você precisa ter critérios objetivos para entender como que eu vou falar para você. E aí é onde a gente estava na matéria. Como que eu vou falar para você abrir uma segunda unidade? Em que momento você vai virar essa chave? Porque é o que o Riso acabou de falar, é o que eu já falei. Às vezes você vai abrir uma segunda unidade, você começa essa unidade, você esquece que você levou 1 ano para chegar onde você estava. Aí você, com menos capital, começa a fazer uma segunda operação. Porque você fala, agora eu já estou com aquela história do back-office, já tenho mais conhecimento, não sei o quê. Não, é uma nova operação, tudo de novo. Você vai ter uma ou outra economia, mas o grosso você vai gastar igual. Aí você vai tirar dinheiro da operação boa que está subindo para colocar aqui. O que o Riso falou, quebra as duas. Tá. Aí a gente tem o seguinte. Então, tudo bem, temos aí as vantagens e desvantagens e pelo menos no mínimo operar por um período para você poder partir para uma próxima experiência. Em 2001, ele abriu a primeira franquia da marca em Colatina. De lá para cá, são 47 unidades nos estados Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Bom, aí ele fala o seguinte, cara, a partir disso, eu recebi o convite da franqueadora para ser um master franqueado e apoiar a expansão da marca para sul e oeste da Bahia. Então, assim, Luiz e Riso, a gente está falando de multifranqueado que, depois de tanto sucesso como multifranqueado, ele passa a ser um master franqueado, Riso. Então, aí é a sopinha de letrinha.
Olha, eu vou repetir o que eu falei para vocês. Eu tenho pena da jornalista que escreveu essa matéria. Porque ela, aliás, é o nosso penúltimo episódio. Você entendeu? Não, eu não entendi. Mas tudo bem, não é para entender mesmo. É para confundir. Veja, essa história de. Você acaba se apoiando muito, né? Porque, de novo, vamos fazer aquele mapinha que a gente já fez algumas vezes. Eu tenho uma franquia no exterior, essa franquia não conhece o mercado brasileiro, aí um grupo compra essa franquia para cá, vira um master franqueador para o Brasil e aí opera no Brasil, vendendo as unidades. O problema é que, nesse caso, você desceu um e subiu o outro, né? Porque o cara que tem a franquia no Brasil está vendendo. Você concorre com o seu franqueador. Mas aí você concorre com o seu franqueador, mas você também deve para ele porque você é franqueado. E aí, meu, no final do dia, o cara. Sabe aquela história de trocar o chapéu? No final do dia, já tá bom dos dois chapéus. Não, Porque não tem. eu ia perguntar exatamente isso, assim, uma dúvida, né? Por exemplo, assim, o cara, pô, ele é um master franqueado, então ele tem aí 47 unidades, pá, o negócio tá indo bem. Por que a franqueadora vai pôr o cara de master franqueado para vender outras unidades, operar novas unidades, sendo que ele, é o que você falou, ele vira concorrente do próprio franqueado que ele está vendendo a unidade. Isso. Como é que fica isso, Rizzo? Não, deixa eu só falar uma coisa. Esse é típico lá dos faraós lá de São José do Rio Preto, porque a franquia também de odonto e tudo mais, eles têm relações que você não consegue entender. Tem assim, é a comissão da comissão para o outro que é sócio, e aí eu vi recentemente aí um franqueado do interior de São Paulo, montando operações de franquia, buscando sócios franqueados em Santa Catarina, e é uma confusão. E aí ele estava fazendo uma convenção só da rede dele em Santa Catarina para conseguir mais franqueados. Mas eu só quero te contar, essa história é antiga, e isso que vocês estão falando me fez lembrar de um antigo franqueador que existia no Brasil, de confecção. Vocês são muito jovens, mas teve uma época no Brasil que teve uma mania de franquias. Tudo era polo by não sei o quê, polo by não sei o quê, né? Tudo era baseado nas camisetas polo, né? E aí tinha moda polo, né? Era polo by Kim, polo não sei o quê, enfim, pelo menos tinha umas 6 diferentes operações. Mas tinha uma que era muito especial, porque o franqueador, ele entrava de sócio com o franqueado. E aí ele cresceu a rede dele, ele chegou a ter umas 40 lojas. E aí teve um dia que um franqueado, que era obrigado a comprar a roupa dele para vender na franquia da qual ele tinha sociedade com o franqueador, estava praticamente quebrando. Luiz, mas a melhor da história vem agora. Ele estava praticamente quebrando. Aí ele ligou para o franqueador e falou: Ô Luiz, sabe o nosso aluguel esse mês? Nós não vamos pagar. Sabe a nossa folha de pagamento esse mês? Nós não vamos pagar. Sabe o nosso fornecedor de roupa? Esse mês nós também não vamos pagar. Aí o franqueador falou assim: nós quem, cara pálida? Ué, aí responde o Luiz, né? Meu sócio. Mas não somos sócio? Ou a gente só é sócio na receita? A gente é sócio na despesa também. E aí, pá, isso virou uma bola de neve, né? A operação desandou rapidamente. Assim, vamos lembrar, gente, a Microlins é uma operação que já teve muito problema, né? Eu posso pegar os vídeos do Calais falando da dificuldade que ele tinha junto com o Semenzato de tocar a operação e que ela estava praticamente quebrada. Então, assim, pelo amor de Deus, eles repetem os mesmos erros achando que vão acertar.
Mas aí podia pedir recuperação extrajudicial ou judicial. Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. Ai, Vamos lá? Vai que tem mais. Vai que tem mais. tem mais É jabuticaba. assustador. Meu Deus. Ó, só para dar uma direção, a gente começa falando de multifranqueado que não existe, tenta justificar que ele vai ganhar corpo, ganhando escala, reduzindo as despesas e centralizando a parte administrativa, e a gente sabe que é aí que ele vai quebrar. Eu afirmo para vocês, quebra um pequeno negócio e a despesa fixa, porque ele começa a crescer em escritório, operação, e daqui a um pouco ele vira franqueador, competindo com o próprio franqueador, com a rede de franquia, com os outros franqueados. E aí, Luiz, será que ele respeita, na hora que ele vira franqueador, o território e a exclusividade de outros franqueados que foram incautos e compraram só uma franquia, não fazem parte da estimativa que foi apresentada pelo Ricardo, aí, de 80%, que deve ter alguns franqueados que estão lá sozinhos, né? 86, desculpe, eu errei. Eu acho assim, e aí eu já participei do lado da franqueadora de discussões não só convenção, mas em reuniões com todos os franqueados, e é muito complicado. Não usavam esse termo, a gente não chamava o cara de multifranqueado, era um franqueado que tinha muitas operações num determinado estado brasileiro. Mas era um franqueado que tinha múltiplas operações. Ele era franqueado. Só que aí você chegava numa reunião, sentava numa mesa grande de reunião, era uma franquia que tinha algumas unidades, mas dava para colocar todo mundo no auditório. O discurso era diferente. Porque o cara que tem múltiplas unidades, ele se entendia diferente. Ele falava, não, eu sou mais. Eu não posso ser tratado igual o outro. O outro pensava o inverso. Falava, cara, mas eu sou aqui pequenininho, os caras vão me engolir. E ainda tinha um terceiro problema, que é você... seria certo você tratar seus franqueados, que você diz que é uma rede igual para todo mundo, todas as unidades têm que ser iguais, mas você trata eles com pesos e medidas distintos? Eu tenho até legal aqui uma definição. Escuta essa aqui, Rizzo. Essa aqui é muito legal, que é o que está na matéria. Vamos falar do Master Franqueado, segundo a matéria, tá? O Master Franqueado é aquele empreendedor responsável pela expansão da marca em uma determinada região ou estado, tendo o direito de vender franquias da rede para novos franqueados. O Master Franqueado não é dono. Ele é o elo entre uma franqueadora e os franqueados, uma espécie de diretor da franqueadora na região. Não são todas as franqueadoras que operam nesse modelo. Diz que nessa época já tinha franquias da Michelin, Scolatina e Linhares. Então, assim... Então, aqui já tem um problema. Uma vez a gente estava estruturando uma franquia que ia começar no Brasil, e eles tinham esse modelo vertical. Ou seja, uma marca americana que entrou no Brasil com um grupo que comprou para vender no Brasil, e a operação que eles decidiram expandir no Brasil, ou iniciar a venda no Brasil, não foi nem expandir, porque eles não tinham nem começado, começou assim, foi através de dividir por estado. Então, cada estado brasileiro ia ter alguém vendendo, se eles vendessem. Tem gente que chama isso de consultor de expansão, tem gente que chama isso de desenvolvedor de área, tem vários nomes. O nome que foi dado ali era de Master Franqueador. Para o Brasil, eu sou o Master Franqueador. E você é o meu Master Franqueado regional. Só que se a gente for olhar na ótica contratual bilateral, eu sou franqueador, eu sou franqueado. Na hora que o franqueado vende, conforme essa definição aí que você deu, o franqueado, o Master Franqueado vai revender. A gente estava vendo, e aí que é a bagunça da matéria que o Rizzo falou, a gente chegou aqui e parou. Até agora a gente estava falando de um cara que tinha uma franquia, comprou uma segunda, uma terceira, montou 47. Então eu tenho 47 operações iguais, por isso eu sou um Master Franqueado. Não, multifranqueado. Multifranqueado, isso desculpa, multifranqueado. Não, multifranqueado. Agora,
o multifranqueado Virou master franqueado. virou master franqueado. Porque se o multifranqueado pode também vender, aí junta com a definição do master franqueado. Então, Parei, deixa eu botar um pouquinho de pimenta. manda. Ele tem outras franquias de outras marcas. E aí a pergunta, ele além de multifranqueado, ele além de master master não sei o que aí, eu nem consigo dizer o nome, eu pergunto, é tão bom o negócio que ele precisa ter outras? Então, aí é uma outra história. Se eu pensar, por exemplo, tem empresários que investem um monte de coisa. O cara tem lá, sei lá, mora numa cidade. Uma holding, tem várias empresas. O cara tem loja de carro, tem caranguejar, que o Riso fala, né? Ele adora usar esse termo, caranguejar. Caranguejar. O cara só anda de lado, né? Tem tendo um monte de empresa. Caranguejar. Tomei uma dessa dele já, cara. Difícil. Mas aí que tá. Na hora que você estrutura uma operação vertical dessa, pelo menos para amarrar num contrato, você precisa dar nomes aos bois, né? Porque eu vou ter uma relação vertical, por exemplo, nesse caso, quatro pessoas interagindo. Um dono da marca e do negócio fora do Brasil, um dono master Brasil, um dono regional Brasil e o cara na ponta que é o franqueado efetivo. E quando não é fora do Brasil, dentro do Brasil? Você poderia adotar o mesmo. Imagina que eu sou dono da marca no Brasil. Então esquece o cara fora. Então, eu sou dono da marca no Brasil. Eu falo que, para cada estado eu vou ter um master. Um master. Um master franqueado. Aí que começa a bagunça. Ele vai master franqueador ou master franqueado. O cara vai tocar a operação de franquia de ponta ou ele só vai ser o revendedor? O revendedor ele é um consultor de expansão ou ele é um franqueador de expansão. Sei lá, você poderia dar vários nomes para encaixar numa caixinha. Né? Mas o problema não é encaixar na caixinha. Porque você pode definir, eu tenho aqui um franqueador, um master franqueado no Brasil, um franqueado regional e um franqueado. O problema é você confundir as atribuições. Porque o nome você deu, mas além do nome, você tem o que você faz. O que você faz? Você opera o negócio na ponta? Você não opera o negócio na ponta. Eu sou só o cara que só vendo. Então, tudo bem. Então, você está dentro de uma caixinha. Mas se eu deixar você cair para fora da caixinha, aí você começa essa história do caranguejar, entendeu? Porque se a gente pegar e comparar com grandes redes, né? Você pega o McDonald's, é exatamente isso, né? Tem a Arcos Dourados, legal. Buenos Aires. Ela é a master franqueada da América do Sul, por exemplo, vamos dizer assim. Uhum. Mas ela não tem um master franqueado para cada estado. Ela não tem um master franqueado para cada região. Porque você vai desenvolvendo o território. Exatamente. É uma forma que se encontrou de você vender. Porque uma coisa é eu estou aqui no Brasil, o Brasil é muito grande. Eu vou vender no Brasil, mas eu vou vender em Fortaleza, eu vou vender em Porto Alegre. Né? Então uma forma de se encontrar eu vou colocar um cara local, regional, para vender. Mas aí você começa. O grande problema é o que o cara vai fazer. Ele vai só vender? Então tudo bem, ele é um vendedor. É um vendedor, é um master regional. Por quê? Porque eu coloquei o cara numa região. Né? Mas aí começam as bagunças disso, de você começa a operar na ponta, você compra outra marca, você monta uma outra operação do lado. Existe um princípio em franquia que é o da dupla fidelidade. Quer dizer, isso pode parecer lúdico, né? Mas se eu quero alguém dedicado à minha operação, eu também tenho que estar dedicado a ela. Eu não vou ter várias franquias ao mesmo tempo, várias marcas ao mesmo tempo. Então, se você olhar, e aí o que me dói é que quem está sustentando essa matéria é a ABF, né? Mas quando a gente olha dentro da ABF, eu consigo entender aonde que está essa bagunça toda. Né? Por exemplo, tem declarações aí do atual presidente da ABF. Da onde ele vem? Ele vem do Grupo Trigo. O que é o Grupo Trigo? Que agora já tem outro nome, não é mais Grupo Trigo, mas era o Spoleto, que também tinha um negócio de comida chinesa, se eu não me engano, que aí também comprou as operações do Shiba, o Gendai, mas não sei o quê, o China Box, eu não sei, e aí também entraram na Domino's, mas tudo isso por quê? Porque eles tinham o Spoleto, era uma coisa única, era um sucesso. E sabe o que eles fizeram? Eles montaram uma fábrica de massas. Aí eu tenho que viabilizar o investimento. Lembra
fábrica do pão de queijo em Itatiba, da Casa do Pão de Queijo, é a mesma coisa. Aí eu tenho muito investimento, aí eu fui para fundos de investimento, aí eu estou endividado, né? E aí eu tenho que fazer o negócio acontecer. A minha máquina tem que girar, eu tenho que vender pão de queijo, sushi, massa para todo mundo, e vira aquela festa que não tem tamanho. E aí não tem fidelidade na operação. Dane-se. Vocês acabaram de introduzir o McDonald's assim. Pergunta se algum franqueado do McDonald's pode ter operações da Burger King, do Bob's, qualquer outro tipo de operação de franquia. E pergunta se o McDonald's, que vocês estão citando como exemplo, ele tem 300 outras franquias. Ah, não, agora ele tem um negócio de café. Mas é tudo dentro da operação. Na verdade, né? Eu acho que assim, que até que sirva para os franqueadores, né? Nunca vão ser um McDonald's na vida. Justamente por isso. Porque eles não se focam, nunca vão ser. Ah, eu tenho 300 marcas, eu tenho 300 lojas. Beleza, quebra uma, abre outra, quebra uma, 299, 98, depois abre mais 300, 300. Cara, mas nunca vão ser um McDonald's. Porque eu acho que o fundamento está justamente no que você está dizendo. Focado em ter a melhor operação para o franqueado. Ricardo, eu acho que você coloca de uma maneira brilhante, porque o nosso papel aqui é dizer o seguinte: você faz do jeito que você quiser, mas se você quer ter um negócio duradouro, que é o que deveria estar promovendo a BF, não faça desse jeito, aprenda com os erros que os outros já cometeram. E aprenda com os grandes, né, cara? Olha para os grandes, né? De novo, aquela questão do conflito de interesse. Eu tenho um modelo que vem de uns 10 para mais anos, 15 anos, de eu vou colocar, eu olhar só fluxos de caixa. Então, por que você fala esse negócio? Eu tenho uma holding com 10, 30, 20 marcas, 100 marcas. O que o cara está olhando não são as marcas, não são as pessoas. É o quanto isso gera de receita de um fluxo de caixa para ele falar, olha, eu estou aqui um fundo que está gerando um determinado fluxo financeiro. No fim do dia, o cara está olhando para isso, não está olhando para a franquia, não está olhando para a marca, não está olhando para a perpetuidade. Não está olhando para a operação, não está olhando para nada. Para nada, exatamente. Aqui, inclusive, na matéria, tem uma outra entrevista com o Antônio Augusto, que tem 29 lojas de alimentação. O Riso acabou de falar, né, que além de uma marca, não adianta você ser multifranqueado de uma marca só, mas sim de várias, né? Ele tem 10 unidades do Bob's, 9 da Subway, 2 Divino Fogão, 2 do KFC, 4 do Caboclinho, que é uma marca própria. Se eu não me engano, esse Caboclinho eu comi em Manaus, cara, se eu não me engano. Eu almocei num restaurante. É de Manaus? É de Manaus. Eu comi no shopping. Bom pra caramba. Comi pato no Tucupi, rapaz. Muito bom. 2 casas gourmet. Também é marca própria. Marca própria entre Rio Branco. Lá, Acre e Manaus. É isso mesmo, Acre e Manaus. Natural de Assis, foi trabalhar em Porto Velho. Enfim, um pouco a história aqui do Antônio Augusto, que eu acho que não veio a casa, mas o que a gente está querendo dizer é sobre o know-how para ter a multifranquia, Riso. Então, e aí o que acontece? A gente só continua na matéria. Aí ele vai falar exatamente o que é o problema. O gargalo dele. Mão de obra. Mão de obra. E veja, é um gargalo tocando um monte de operação similar. Elas são concorrentes, mas são dentro do mesmo nicho de negócio. Mas você chega lá na frente, que é o mote, né, do nosso amigo de obra, que ele tenta resolver essa dor nas obras. Por quê? Porque aí você está lá na ponta. Mas o cara não está lá na ponta. Então como que eu atraio essa mão de obra? Cada vez mais complicada, cada vez mais escassa, cada vez mais difícil de treinar, porque não é só colocar, você tem que treinar. Agora você tem 29 operações, você vai trazer esses caras para treinar onde? Você vai treinar no lugar? Mas aí quem que você vai levar lá para o lugar para treinar? Você vai me deixar um gerente? Porque tecnicamente, para você ter 29 braços, você vai deixar 29 gerentes que tem que ser você lá dentro. E para cada tantos gerentes, um coordenador, enfim, não sei. E inclusive ele fala... Aí você levou o custo lá para cima, que você não tinha que ter. Que você não tinha que ter, que na operação ali não tem. Não. E deixa eu incrementar mais essa discussão no embalo que vocês estão indo, com negócios, não franquias,
negócios mal formatados. Que significa que em cada lugar que você vai, o franqueado inventa um novo negócio. Até porque pato no tucupi me parece que é uma comida paraense, não é manauara, mas não tem problema. Mas não era, mas tava bom, viu? Ó, tem água na boca aqui, lembrando do pato no tucupi. Essa hora aqui vai tomar fome. Enfim, eu acho que são os desafios e eu acho que essa discussão nossa é justamente para isso, né, Luiz e Riso? Eu acho que a gente está aqui acompanhando essa matéria do UOL, recente até, inclusive, muito bem estruturada, bacana, com alguns desafios para a nossa repórter, né, Riso? Que não foi fácil para poder fazer e escrever uma matéria dessa, devido à complexidade. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Agora eu vou falar de um negócio que é muito fácil, muito simples e não é complexo, que é a Zins, tá? A Zins é muito bacana, porque a Zins, ela é uma plataforma de marketplace que faz com que o franqueado consiga ter um contato com um fornecedor excelente para fazer a sua obra na sua franquia. Para poder inaugurar uma franquia, precisa lá, alugou um ponto, preciso reformar. Cara, como é que funciona? Você entra na plataforma da Zins, aqui tem o WhatsApp também para você chamar o pessoal do comercial, ou então você pode acessar zins.com.br. Você entra lá, manda o projeto da sua unidade, manda a planta, enfim. A Zins vai te passar um orçamento daquilo baseado no metragem quadrada ali, com a variação de cada localidade do Brasil. Então, no sul é um preço, no norte é outro, no sudeste é outro, enfim. A Zins já tem essa estrutura. E a Zins vai oferecer para você os profissionais homologados dela que podem pegar esse serviço para você. Você vai contratar a plataforma, pagar a grana à plataforma, repassa esse dinheiro para você sem você correr o risco de contratar uma pessoa, Luiz, e esse pintor, ou esse empreiteiro, esse cara... Paga, mas não leva. Pagar e vazar, ou então não entregar no prazo, que é uma das coisas que mais acontece com obra. E outra, o franqueado tá lá, contratou uma obra, a obra, o prazo correndo, o contrato girando, o taxímetro está girando. Tá girando. Se não abrir, quando o shopping mandou abrir... Tá perdendo dinheiro. Aí o taxímetro dobra, porque é bandeira 2, vai a multa. Pagando aluguel. A multa. Não, e a multa? E a multa ainda. E multa. E multa. E aí, um detalhe importante também, para a gente falar da Zins, um abraço para o nosso querido amigo Yuri, é que você, franqueador, pode entrar em contato com a Zins. Para quê? Para poder indicar para os seus franqueados essa forma muito simples de poder contratar um fornecedor de ponta para fazer o serviço na sua obra. Lembrando que a Zins ela não faz o acompanhamento da sua obra. Porém, se não chegou no prazo, se não está de acordo com o jeito que você precisa, ela também bloqueia o pagamento do fornecedor e o fornecedor não leva. Então, a Zins aí junto com a gente aqui no Franquia Sem Segredo. Riso, Luiz, o papo foi muito bom e eu acho que deu o nosso tempo, né? Vamos ter que deixar mais pautas para o próximo programa. Nunca consegue. Não consegue, porque o Riso fala muito, cara. Difícil, Que cara. Que eu passo com esse homem, Você não cara. fica quieto. Isso que acordou 4 horas da manhã na Austrália, porque ele está na Austrália, para quem não sabe, ele não está aqui. É. Mas eu quero fechar dando os parabéns para a Zins, para ter um cara como o Ricardo, que dá credibilidade como ninguém. Mas tô fazendo minha parte aqui, né, Riso? Pessoal, obrigado. Até o próximo. Valeu, gente. Valeu.